Você já imaginou uma cruzada em que cristãos marcharam contra outros cristãos, onde a fé foi usada como justificativa para uma carnificina sem limites? A história que irei contar agora carrega traços brutais e desumanos, forjada no fogo, das fogueiras e no sangue de milhares de inocentes, um relato em que a bênção de um padre antecedeu o massacre de uma cidade inteira, onde a ordem cruel de matar todos ecoou como sentença divina. Entre muralhas em chamas e vozes que preferiram o martírio à renúncia, veremos como a fé foi distorcida em arma, e como o sul da França se tornou palco de uma guerra santa que exterminou não apenas corpos, mas uma cultura inteira. E se eu te dissesse que uma das cruzadas mais sangrentas da história não foi travada em terras distantes, contra um inimigo de outra religião, mas no coração da Europa, entre cristãos? No sul da França, durante a Idade Média, floresceu uma crença que abalou os alicerces da Igreja Católica de uma forma que nenhuma heresia antes havia conseguido. Seus seguidores eram conhecidos como cátaros, os puros, e sua visão de mundo era tão radicalmente diferente, tão fundamentalmente oposta à doutrina de Roma, que foi considerada uma ameaça existencial que precisava ser aniquilada a qualquer custo. Eles olhavam para o mundo ao redor, para a beleza da natureza e a complexidade do corpo humano, e não viam a obra de um Deus bom. Viam uma armadilha, uma prisão. Para os cátaros, a realidade era um campo de batalha cósmico entre dois princípios, opostos, dois deuses. Um era o Deus bom, uma entidade de puro amor e espírito, o Criador do céu e das almas, o Deus revelado nos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. O outro era uma força do mal, um falso Deus, uma entidade que eles chamavam de Rex Mundi, o rei do mundo, que eles associavam à divindade ciumenta e vingativa do Antigo Testamento. Esse Deus maligno, em um ato de rebelião, teria roubado almas do reino espiritual e as aprisionado em corpos de carne, criando o mundo material como uma jaula para mantê-las cativas e distantes de seu verdadeiro Criador. A vida na Terra, portanto, não era uma dádiva, era uma sentença. O objetivo de cada alma era escapar desse ciclo de sofrimento e reencarnação, passando de corpo em corpo, vida após vida, até se purificar completamente e estar leve o suficiente para se libertar da matéria e retornar ao reino do espírito. Essa crença, derivada de antigas tradições gnósticas, tinha consequências explosivas para a sociedade medieval. Se o mundo material era intrinsecamente mau, então a Igreja Católica, com suas catedrais suntuosas, suas vastas propriedades de terra, seu clero adornado com ouro e pedras preciosas, era a maior e mais hipócrita representante dessa corrupção material. Os cátaros rejeitavam tudo o que era físico. Eles não reconheciam os sacramentos católicos, pois rituais que usavam elementos materiais como água, pão ou óleo não poderiam purificar ou salvar uma alma espiritual. Eles denunciavam a cruz, o símbolo central da cristandade, como nada mais que um instrumento de tortura e morte, um emblema da maldade do mundo material, não um símbolo de salvação. Eles não construíam igrejas, preferindo se reunir em casas, campos ou cavernas. A sua elite espiritual, conhecidos como os perfeitos e perfeitas, viviam uma vida de ascetismo extremo, que envergonhava o clero católico local. Eram estritamente vegetarianos, faziam votos de castidade absoluta e viajavam em pares pregando sua fé, vivendo da caridade de seus seguidores. Sua integridade, sua vida simples e sua capacidade de responder a perguntas difíceis sobre a existência do mal atraíram uma legião de seguidores na região do Languedoc. Esta não era uma terra qualquer. O Languedoc, no sul da França, era uma das regiões mais ricas, cultas e independentes da Europa. Era a terra dos trovadores, de uma cultura sofisticada e de uma língua própria, o occitano. Seus nobres, como os poderosos condes de Toulouse e a família Trencavel, governavam seus territórios com uma autonomia feroz, valorizando a tolerância e desconfiando do poder centralizador tanto do rei da França em Paris
quanto do Papa em Roma. Neste ambiente, a fé cátara não apenas fincou raízes, ela floresceu, sendo adotada ou protegida por todos os níveis da sociedade, da nobreza aos camponeses. Para o Papa Inocêncio III, um dos pontífices mais inteligentes, poderosos e implacáveis da história, essa situação era intolerável. Ele via a cristandade como um reino unificado sob sua autoridade. E os cátaros não eram apenas hereges, eram traidores espirituais que estavam construindo um reino rival em seu próprio quintal. Ele tentou de tudo, enviou legados papais, promoveu debates teológicos, excomungou nobres. Mas a fé cátara estava muito profundamente enraizada na cultura local para ser removida com palavras. Ele percebeu que precisava de uma solução final, uma resposta tão absoluta quanto a ameaça que os cátaros representavam. Uma tempestade de aço e fogo estava sendo preparada. Uma cruzada que não prometia a reconquista de terras distantes, mas a purificação do coração da Europa, mesmo que essa purificação significasse o seu total extermínio. Você já ouviu a frase "matai-os todos, Deus reconhecerá os seus"? Sabe qual foi o horror real, a carnificina inimaginável que deu origem a essa ordem infame? A paciência de Roma havia se esgotado e a diplomacia falhado. Em 1208, a faísca que acendeu a pira da Europa foi o assassinato de Pierre de Castelnau, um legado papal cisterciense enviado para confrontar o conde Raymond VI de Toulouse, o nobre mais poderoso do Languedoc. Após uma reunião furiosa na qual Castelnau excomungou o conde, o legado foi morto por um dos cavaleiros de Raymond. Para o Papa Inocêncio III, este foi o insulto final, o casus belli perfeito que ele estava esperando. Ele declarou Raymond VI um protetor de hereges e assassino, e fez algo sem precedentes. Ele convocou uma cruzada contra o condado de Toulouse e seus aliados, a primeira cruzada a ser travada em solo europeu contra outros cristãos. A oferta era diabolicamente tentadora. A qualquer nobre ou cavaleiro do norte da França que pegasse em armas e lutasse por 40 dias contra os hereges do sul, o Papa oferecia a remissão completa de todos os pecados e, o mais importante, o direito legal de confiscar e possuir as ricas terras dos senhores do Languedoc. Foi um chamado irresistível à guerra santa e à ganância. Um exército colossal, estimado em dezenas de milhares de homens, composto por nobres ambiciosos como o Duque da Borgonha e o Conde de Nevers, cavaleiros zelosos, mercenários sedentos, por pilhagem e uma multidão de peregrinos fanáticos, marchou para o sul sob a liderança espiritual do legado papal, Arnaud Amaury. O primeiro grande alvo, em julho de 1209, foi o território dos Trencavel, vassalos de Toulouse, e a próspera cidade de Béziers. A cidade era um caldeirão de culturas, lar de católicos, cátaros e até mesmo uma pequena comunidade judaica, todos vivendo em relativa harmonia. Os líderes da cidade receberam um ultimato simples: entregar uma lista de 222 hereges identificados ou enfrentar as consequências. Eles se recusaram, afirmando que prefeririam ser esfolados vivos a entregar seus próprios cidadãos. A cidade, protegida por muralhas formidáveis, preparou-se para um longo cerco. Mas o que se seguiu foi um desastre rápido e cataclísmico. Em uma investida mal planejada e excessivamente confiante, uma tropa de defensores da cidade saiu pelos portões para atacar os sitiantes. Eles foram rapidamente repelidos e perseguidos de volta para a cidade por uma horda de ribous, mercenários, de baixa patente que não faziam parte do exército principal, mas que viram sua chance de saque. Eles invadiram os portões abertos antes que pudessem ser fechados. O exército cruzado principal, vendo a brecha inesperada, seguiu logo atrás, e a cidade estava perdida. O caos que se instalou foi absoluto. Foi nesse momento que o legado papal, Arnaud d'Amaury, teria dado sua resposta imortal. Quando um cavaleiro confuso pela mistura de cidadãos perguntou como distinguir os hereges dos fiéis, Amaury
segundo o cronista Cesário de Heisterbach, teria respondido: Caedite eus, novitenin dominus qui sunt eius. Matai-os todos, pois o Senhor conhece os que são seus. Independentemente de as palavras exatas terem sido ditas, a ordem foi seguida ao pé da letra. O que aconteceu foi um massacre de fúria e brutalidade, indescritíveis. Ninguém foi poupado. Homens foram abatidos nas ruas, mulheres violentadas e mortas, crianças cortadas em pedaços. Milhares de cidadãos buscaram refúgio na grande igreja da Madalena, acreditando que o solo sagrado os protegeria. Os cruzados arrombaram as portas e massacraram todos lá dentro, sem exceção. O sangue, segundo os relatos, corria em rios pelas ruas. A cidade foi saqueada e depois incendiada. No final do dia, Béziers era uma casca fumegante, e sua população, estimada entre 7 e 20 mil pessoas, havia sido aniquilada. A notícia do massacre de Béziers se espalhou como um incêndio, exatamente como os líderes da cruzada pretendiam. Foi um ato de terrorismo calculado, projetado para quebrar a vontade de resistir do Languedoc. E funcionou. A cidade vizinha de Narbonne se rendeu imediatamente. Carcassonne, apesar de uma defesa valente, caiu logo depois, e a guerra se transformou em uma campanha brutal de conquista liderada pelo novo chefe militar da cruzada, o fanático e ambicioso Barão do Norte, Simão de Montfort. A cruzada havia se tornado sua guerra pessoal por um novo reino. A violência extrema de Béziers foi apenas o primeiro ato, revelando que para erradicar a heresia, os cruzados estavam dispostos a cometer atrocidades que chocariam o mundo. Mas eles logo descobririam que uma ideia é muito mais difícil de matar do que um povo. O que levaria mais de 200 homens e mulheres a escolherem caminhar de mãos dadas para uma fogueira gigante, em vez de simplesmente dizerem as palavras que salvariam suas vidas? Após 2 décadas de uma guerra brutal que dizimou a nobreza do Languedoc e encheu a terra de fogueiras, a resistência cátara estava quase esmagada. Simão de Montfort, o grande vilão da cruzada, estava morto, e o rei da França havia finalmente intervindo, anexando a maior parte do território à coroa. No entanto, a fé cátara, como uma brasa teimosa, continuava a brilhar nas sombras, e seu último grande símbolo de desafio, seu santuário final, era o castelo de Montségur. Empoleirado a mais de 1.200 metros de altitude no topo de um pico, rochoso e vertiginoso nos Pirineus, Montségur era mais do que uma fortaleza. Era a sua Sião, a sua Jerusalém. Era o refúgio da igreja cátara errante, o lar de centenas de seus líderes espirituais, os perfeitos. Para a Igreja Católica e para o rei francês, Montségur era a sinagoga de Satanás, o coração pulsante da heresia que precisava ser arrancado para que a doença finalmente morresse. No verão de 1243, um exército real, sob o comando do senescal da coroa, cercou a montanha. Era uma força de milhares de homens, bem equipados e determinados. Dentro do castelo, a guarnição era pequena, talvez 100 soldados e cavaleiros. Muitos deles faidites, nobres locais que haviam sido despojados de suas terras pela cruzada e lutavam para recuperá-las. Além deles, havia cerca de 400 pessoas, incluindo a elite espiritual cátara que havia se refugiado ali, homens e mulheres que haviam renunciado ao mundo. O cerco que se seguiu foi uma proeza épica de engenharia e resistência. Durante quase 10 meses, a pequena guarnição de Montségur resistiu a tudo o que o exército real lhes atirou. Eles suportaram um inverno rigoroso na montanha, a fome crescente e o bombardeio incessante de catapultas e trabucos que os sitiantes haviam penosamente arrastado montanha acima. A esperança os mantinha vivos. A esperança de que o conde de Toulouse enviasse um exército de socorro. A esperança de um milagre. Mas o fim veio de uma forma audaciosa e inesperada. Na véspera do Natal de 1243, um pequeno grupo de mercenários bascos a serviço do rei, escaladores experientes,
conseguiram subir por uma face do penhasco que era considerada impossível de escalar. Na escuridão da noite, eles dominaram os poucos sentinelas em um posto avançado e estabeleceram uma posição segura. Esse foi o ponto de virada. Com essa posição, os sitiantes conseguiram arrastar uma catapulta para um platô que podia atingir diretamente as defesas internas do castelo. A resistência tornou-se fútil. Em 2 de março de 1244, os defensores de Montségur negociaram os termos de sua rendição. Os termos foram surpreendentemente específicos e cruéis. A guarnição e os civis comuns teriam suas vidas poupadas. Mas para os perfeitos e perfeitas, e para qualquer crente que se recusasse a abjurar sua fé, não haveria misericórdia. Foi-lhes concedida uma trégua de 15 dias, após a qual teriam que renunciar à sua fé perante a Inquisição ou enfrentar a fogueira. O que aconteceu naquelas 2 semanas dentro de Montségur desafia a lógica moderna. Não houve pânico ou desespero. Em vez disso, o castelo se tornou um lugar de intensa atividade espiritual. Os perfeitos passaram seus últimos dias consolando seus seguidores e se preparando para o martírio. E o mais extraordinário de tudo, durante essa trégua, mais de 20 outros crentes, incluindo soldados da guarnição, escolheram voluntariamente receber o consolamentum, o batismo espiritual que os tornava perfeitos, sabendo perfeitamente que este ato era uma sentença de morte autoimposta. Eles escolheram a pureza e o martírio em vez da vida. No dia 16 de março, a trégua terminou. Nenhum deles, nenhum único dos mais de 200 perfeitos, renegou suas crenças. Eles foram marchados para fora do castelo, desceram a montanha e encontraram uma imensa pira de madeira que havia sido construída em um campo abaixo, um lugar hoje conhecido como o Campo dos Queimados. Sem precisarem ser amarrados ou empurrados, eles subiram na pira, homens e mulheres juntos, e começaram a cantar. As chamas se ergueram e consumiram o último grande farol da fé cátara em um ato de sacrifício coletivo que deixou uma marca indelével na história. O fogo em Montségur marcou o fim da resistência armada, mas, paradoxalmente, deu origem a uma nova forma de guerra, uma caçada humana projetada para erradicar não apenas os corpos, mas a própria memória de sua fé. Como se apaga completamente a memória de um povo da face da terra. Com a queda de Montségur e o martírio de sua liderança espiritual, a guerra aberta havia terminado, mas a caça aos cátaros estava apenas começando. A igreja entendeu que a fé deles não residia em castelos, mas nos corações e mentes das pessoas comuns, espalhadas por centenas de aldeias e fazendas. Para erradicar uma ideia tão difundida, um exército era uma ferramenta bruta e ineficaz. Eles precisavam de algo mais preciso, mais cirúrgico, mais aterrorizante. Essa ferramenta foi a Inquisição medieval, uma instituição que, embora já existisse, foi formalizada, fortalecida e aprimorada para a tarefa específica de exterminar os últimos vestígios do catarismo no Languedoc. Liderada principalmente por frades da recém-formada Ordem Dominicana, a Inquisição operava com uma eficiência implacável. Inquisidores como o famoso Bernard Guy, autor de um manual para caçadores de hereges, chegavam a uma cidade ou vilarejo e estabeleciam um tribunal. Seu primeiro passo era anunciar um tempo de graça, geralmente um período de 1 ou 2 semanas, durante o qual qualquer pessoa que confessasse voluntariamente a heresia receberia uma penitência mais leve, como usar cruzes amarelas costuradas em suas roupas pelo resto da vida. Este foi um golpe de gênio psicológico. Criou um dilema terrível, forçando as pessoas a se denunciarem para evitar um destino pior. E aqueles que confessavam eram obrigados a nomear todos os outros crentes que conheciam. Isso quebrou os laços de confiança que mantinham as comunidades unidas, transformando vizinho em espião, amigo em delator e filho em testemunha contra o próprio pai.
Aqueles que não se apresentavam ou eram denunciados por outros enfrentavam um processo judicial do qual era quase impossível escapar. O acusado não sabia quem o havia denunciado e não tinha direito a um advogado. Os inquisidores eram mestres do interrogatório, usando o isolamento, a privação de sono e a pressão psicológica para quebrar a vontade dos prisioneiros. Eles mantinham registros extraordinariamente detalhados. O registro do inquisidor Jacques Fournier, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XII, do vilarejo de Montaillou, sobreviveu até hoje, e é um documento arrepiante que nos dá um vislumbre sem precedentes da vida, crenças e perseguição dos últimos cátaros. E quando tudo mais falhava, a tortura era uma ferramenta legalmente sancionada, usada não para punir, mas para extrair a verdade, ou seja, uma confissão e mais nomes. Por quase um século, essa máquina de medo e burocracia percorreu o Languedoc, caçando os últimos perfeitos errantes e seus seguidores. A fé que uma vez foi orgulhosamente defendida pela nobreza foi reduzida a um culto secreto praticado em sussurros nas profundezas da noite. O golpe de misericórdia simbólico veio em 1321. Guilhem Bellibaste, um homem considerado o último perfeito cátaro conhecido na região, foi traído, capturado na Espanha e levado de volta para a França. Ele foi queimado na fogueira no pátio do castelo de Villerouge-Termenès. Com sua morte, a linhagem espiritual que se estendia por gerações foi finalmente quebrada. O extermínio foi, em sua terrível intenção, um sucesso. A fé cátara foi efetivamente apagada da existência. A vibrante e independente cultura do Languedoc foi subjugada. Sua língua distinta, o occitano, começou um longo declínio, e a região foi irrevogavelmente absorvida pela coroa francesa. Hoje, tudo o que resta são as ruínas silenciosas de castelos como Montségur, uma cicatriz na paisagem e uma história que serve como um aviso sombrio e poderoso. A saga dos cátaros nos força a fazer uma pergunta desconfortável. O que realmente foi destruído? Foi apenas uma heresia perigosa que ameaçava a ordem social? Ou foi uma visão de mundo alternativa, uma cultura inteira, que foi sistematicamente aniquilada porque ousou desafiar a estrutura monolítica de poder de sua época? A resposta talvez esteja enterrada com eles, uma verdade que a história oficial tentou apagar. E é para continuar desenterrando essas histórias cruéis do passado que este canal existe.